Olá, caros estudantes. Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Esse conteúdo que vamos aprender na aula de hoje, ele é continuação do conteúdo da aula anterior, que era a África. Hoje, nós vamos aprofundar um pouco mais nos reinos da África. Um dos reinos que vamos estudar é o reino de Iorubá. É um reino muito rico em cultura, em tradições. E nós vamos perceber também o que eles trouxeram de importante para o Brasil. E por que o reino de Iorubá? Vamos lá? O Brasil tem a segunda maior população negra do mundo, inferior apenas à Nigéria, na África. Vamos parar um pouco para pensar. De quais regiões da África vieram os ancestrais desta parte da população? Outra perguntinha. Que costumes, que conhecimentos eles trouxeram? No decorrer da aula, vocês vão me responder. O povo iorubá é um dos maiores grupos étnicos da Nigéria, um país africano, somando mais de 20 milhões de indivíduos no início do século XXI. Vieram para o Brasil em 1830. Dá para observar nessa figura que aparece, eles têm características peculiares. Então, nós vamos conhecer todos os seus costumes, suas características, suas vivências, como eram as suas cidades. Eles chegaram ao porto de Salvador, e no navio negreiro, sacerdotes, líderes políticos, príncipes, artistas, e foram empregados em diversos trabalhos, tanto domésticos como nas lavouras e urbanos. Mas, antes de falar das influências africanas na nossa cultura no século XIX, vamos falar um pouquinho do século XII, que envolve o reino de Iorubá. Vamos lá? O reino de Iorubá, ele era composto por uma civilização urbana, de ruas e avenidas grandes, retas e mercados movimentados. São considerados tradicionalmente os mais hábeis artesãos da África, trabalhando como ferreiros, tecelões ou no artesanato de couro, vidro, marfim e madeira. Já as mulheres fiam o algodão, fazem cestaria e tingimento de tecidos. A maior parte do povo iorubá vive no cultivo da terra. As mulheres trabalhavam pouco nas lavouras. Por quê? Porque elas controlavam esse complexo de venda das mercadorias. Então, aqui nesta figura, vamos apresentar como que era a venda dessas mercadorias. Vocês também podem perceber que essas mulheres aqui estão no seu 95% como andava este comércio. As avenidas largas e retas, como eu havia comentado. Entre as principais cidades iorubás estava Ioió, Ifé e Quito, que essas eram as principais capitais políticas. Sua força econômica vinha sobretudo do comércio. Os comerciantes eram homens e mulheres que circulavam por terras e pelos rios da região, em canoas carregados de produtos da floresta. Entre eles tinham pele de leopardo, pimenta, noz de cola, além de objetos de couro, metal e marfim. Produtos esses confeccionados pelos artesãos e também produtos da região. Podemos observar aqui o modelo de canoa, aonde faziam esse tráfico trafegavam os rios para essa venda dos produtos. Isso aí está deixando bem exemplificado aqui. E com isso, de uma forma geral, esse núcleo urbano se organizava da seguinte maneira: cada uma destas cidades eram divididas em bairros governados por um chefe. Cada uma das cidades possuía o seu próprio nicho sagrado.
o seu palácio real, as suas praças de mercado, os seus lugares de reunião, onde o governo da cidade podia tratar dos seus assuntos e o povo discutir novidades cotidianas. Então, eles tinham uma organização política, né? O povo de Urubá, ele era um povo organizado politicamente. Ifé era uma cidade sagrada dos Iorubás. E sua capital religiosa, até hoje, vista como o umbigo do mundo. Com isso, os Iorubás eram riquíssimos no seu artesanato. Podemos observar os curtumes, que são curtir o couro, né? Fazer o tingimento. Então, eles dependiam disso para o seu artesanato. Também a serralheria, né? Trabalhavam com aço, com ferro. A fundição era muito importante para eles. Vamos ver a seguir por que dessa importância dessas três formas de artesanato, essas três matérias-primas. Os Iorubás deixaram um vasto legado cultural na sociedade brasileira. Como podemos notar, a cultura, né, com suas vestimentas, as suas danças. Aqui, o pintar do corpo, né, e é um ritual religioso, que também mais à frente vamos ver porquê de tanta importância. E nós também podemos observar que a forma que eles pintam, que eles estão pintados, né, são muito parecidas com em Salvador, o Olodum. Eles também pintam o corpo mais ou menos dessa maneira. Aqui, quando eu falo da arte, é uma arte muito detalhada, é uma arte bela. Muitos acreditavam que não eram os Iorubás que fabricavam, e sim os gregos. Mas esta arte era deles própria, era do seu próprio artesanato, né? Que vinham da fundição e da serralheria. Aqui vem a pintura, os quadros, as cores vibrantes, que eram propícias da cultura africana. A dança, que tem características também no Brasil, nós vivenciamos muito isso. Por que vivenciamos? Lembrando que no início da aula eu falo com vocês que na chegada dos africanos a Salvador, né, eles vêm tomar um pouco de posse brasileira. Então eles dominam um pouco da nossa cultura está muito dentro da deles, misturada. Então aqui nós podemos observar. Por exemplo, a capoeira, eu acho que todo mundo conhece, né? Candomblé é um rito religioso. Uma das características da cultura iorubá atual são os trajes elaborados, estilo esse que eu estou vestindo. Esse traje, ele tem um nome próprio. Ele chama-se aguibada, que significa uma manta para nós. Mas para eles era um traje que era vestido em ocasiões de casamento, dependendo da cor dos adereços, era também em questões de velório, festas, ritos religiosos. E assim, ele era feito tradicionalmente de algodão, com muitas cores, padrões diferentes, que vocês podem ver que não seguem o mesmo padrão. Serviu para inspiração, eu acho que esse todo mundo conhece, para a inspiração dos famosos abadás, utilizados em determinados blocos de carnaval. Nós, valadarenses, vivenciamos muito isso no decorrer dos anos anteriores. Com isso, os iorubás, dessa forma, constituem uma parte importante da história do Brasil, por ser a maior etnia trazida para o nosso país pelos navios negreiros. Os iorubás acabaram por contribuir para a formação cultural do país, como elemento de uma própria cultura. Muito das características das suas danças, dos seus costumes, sua culinária, bem como seus aspectos religiosos e linguísticos, estão fortemente inseridos na nossa cultura nacional. Então, agora nós vamos ver um deles, que é a cultura afro-brasileira, que vem das religiões que os iorubás introduziram. Tanto que na região aonde eles
aportaram, que foi Porto Seguro, vivenciam muito essa ideologia religiosa. Aqui, os nomes dados aos orixás são Ibeje, Oxumaré, Lemanjá, Ogum, Iansã, Oxalá, Oxum, Nanã e Exum. Cada um deles tem seu significado próprio, como Oxumaré é a riqueza do arco-íris, Lemanjá, mares, mães dos orixás. Ogum é o deus da guerra, a religião onde que eles rezam para quando vão para a guerra é para o Oxum. Exu é o guardião dos tempos. Oxalá, pai de todos. Nansã, mistério simultâneo, a criação do mundo. E Oxum, fertilidade. A religião iorubá é centrada em torno de divindades, que são conhecidas coletivamente como os orixás, como eu apresentei. Tornou-se mundialmente famosa, como modelo de várias religiões afro-americanas. Aqui nós encerramos a nossa aula e essa viagem pelo mundo da África. Só que esse continente africano ele é muito rico e com isso ele trouxe muitas riquezas para nós. Agora, vocês têm condições de responder as duas perguntinhas que eu fiz no início? Acho que sim. Então, por aqui encerramos. Boa aula a todos. E para acessar as nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela e se inscreva em nosso canal do YouTube. Acesse as nossas redes sociais SMED-GV.